Bom dia, feliz quinta. Thanks God every day. Obrigada a Deus todos os dias, obrigada hoje, começando a semana e na quinta-feira, né? Alguns já estão focados e outros nem estão ainda, né? Thanks God every day dessa quinta-feira, lembrando para nós qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. A vontade de Deus é a vida plena. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a vontade perfeita de Deus para nós. É sobre isso que nós falamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, no Thanks God Every Day. E nós vamos assim alcançando o entendimento de qual é a vontade de Deus para nós. Por que nós temos que ir avançando e alcançando? Porque muitos de nós está tão longe da vontade de Deus que nós nem sabemos o quão longe nós estamos. Bom dia, Nádia, seja bem-vinda. Hoje nós vamos meditar em Efésios 6:10, uma passagem tão conhecida, mas que nem todo mundo consegue ter entendimento dela, né? Onde é que está essa guerra? Bom dia, Carol, seja bem-vinda, amiga. Efésios 6:10 diz: finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revertir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bom dia a todo mundo que está chegando aí, sejam bem-vindos. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra e tem muito tempo, né? E tem algumas pessoas que ficam bastante assustadas agora vendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e isso é uma coisa ruim que não agrada nem a Deus nem a nós. Mas nós já estamos em guerra há mais tempo e algumas pessoas não têm noção de que estão em guerra e sofrem pela guerra da Ucrânia, da Rússia, mas na verdade nós estamos em guerra há tanto tempo e algumas pessoas ainda não tiveram consciência e nem sofrem por isso e acham que agora que a guerra começou. Na verdade, a guerra está se mostrando fisicamente ali na Ucrânia, mas a guerra ela já está aí atuando há tanto tempo. Esse texto que eu li hoje, Efésios 6:10, ele está escrito há mais de 2000 anos e é tão atual. Já existia a guerra naquele tempo, porque já existia muito antes desse tempo. E a guerra continua. E nós, muitas vezes, nós não temos consciência, nós não temos o entendimento que nós estamos em guerra. E nós vivemos como se nós estivéssemos fora da guerra. Não ter entendimento que nós estamos em guerra nos faz perder a guerra. Imagina, se a Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, não percebesse que estava em guerra. Muito mais pessoas teriam morrido, muito mais estrago teria sido feito. Então, se eu ou você, se nós não temos entendimento que nós estamos em guerra, nós estamos correndo mais risco ainda de sermos abatidos no meio da guerra. Então, nós estamos em guerra, né? E não é contra homens de sangue ou de carne. A guerra que está chocando o mundo é a guerra contra a carne, matando pessoas, o que é muito ruim e realmente não sensibiliza. Mas a grande guerra, na verdade, não é contra homens de carne e sangue. A grande guerra é contra os principados e as potestades, as forças espirituais da maldade espalhada pelos ares. E é sobre isso também que nós vamos falar hoje, falando de emagrecimento, né? Essa semana a gente tirou para falar de emagrecimento. Na verdade, a ideia era falar de emagrecimento só segunda. Eu vou falar de emagrecimento toda segunda-feira. Eu coloquei isso, mas só que o assunto ele é tão extenso, eu não consigo parar de falar de emagrecimento. Então, essa semana nós estamos falando sobre emagrecimento. Aí você fala, Andréia, misericórdia, o que é isso? O que tem a ver a guerra falada em Efésios 6:10 e a questão do emagrecimento? Tem tudo a ver. Qual é a verdadeira guerra? A guerra é aquela que nos afasta da vontade perfeita de Deus. E eu te faço um convite bem audacioso para agora você olhar para o seu corpo, dá uma olhadinha. Se você tiver um espelho grande, olha no espelho. Olha para o espelho, ou então olha para você mesmo, para o seu corpo, e responde para você uma pergunta. O seu corpo hoje corresponde à vontade perfeita de Deus? O peso que você está, a quantidade de gordura e de músculos que você mesmo olhando percebe no seu corpo, isso que você percebe corresponde à vontade perfeita de Deus ou não?
Se você diz que o seu corpo está tudo ok, vou mais além ainda. Eu te pergunto o seguinte: a energia que você tem, a disposição que você tem para viver a vida, corresponde, essa energia que está no seu corpo, essa disposição no seu corpo, corresponde à vontade perfeita de Deus ou não? E a saúde? A saúde que você tem hoje? Você precisa de remédios? Você está ali lutando contra a pressão alta, contra a glicose que está subindo, de repente já um diabetes? A saúde que está no seu corpo hoje, que você sente, que você sabe, ela representa a vontade perfeita de Deus ou não? Essa é a guerra. Essa é a guerra. E muitas pessoas confundem isso porque estão no peso ideal. Muitas pessoas, só de olhar para o próprio corpo, que vê a quantidade de gordura que está no corpo, a barriga que às vezes está grande demais, muita celulite, muita gordura localizada, só de bater o olho você já sabe que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Mas tem muitas pessoas que estão dentro do peso ideal e por isso confundem, achando que falta de energia, falta de disposição, um estômago que nunca não aceita nada, o tempo todo tendo aquelas, voltando aquele negócio, né, aquele... esqueci como é que chama aqui agora. Refluxo, né? Tudo que come traz refluxo, tudo que come o intestino trava, o intestino não funciona, leva ali 3, 4 dias sem funcionar direito. Quando funciona, o cheiro é muito forte, enfim, tudo isso aí também é guerra. Também mostra que nós estamos perdendo a guerra por não saber, às vezes, nem que nós estamos em guerra. Isso é uma reflexão muito profunda. Eu falo sempre o seguinte: quando você já está ok em uma área, não diga que você já resolveu aquela área. Converse com Deus e pergunte: qual é o próximo nível? É isso mesmo. Sempre existe um próximo nível. Então, se você já está no peso ideal, parabéns. Se você já recuperou a sua saúde, parabéns. Se você já deixou muitos hábitos ruins para trás, parabéns. Mas a pergunta é: qual é o próximo nível? Isso também é falar sobre emagrecimento. Porque emagrecimento não se resume simplesmente ao peso. Resume sim ao nível de saúde, quantidade de gordura que tem no corpo. Eu posso estar no peso ideal e com a gordura lá em cima. Isso não é. Está faltando emagrecimento ainda, porque tem que baixar a gordura, né? Então tudo isso mostra a guerra que nós estamos. Nós estamos numa guerra que é uma guerra que a maioria das pessoas não percebeu que está nela. É aí que está o problema, né? E quando nós estamos numa guerra, imagina, essa guerra que está acontecendo agora está mexendo com as emoções aí de todo mundo, né? Imagina se uma pessoa está na guerra e ela erra o alvo. Imagina, ao invés de matar os inimigos ou de atirar para os inimigos, ele começa a atirar para a população civil e matar as pessoas do próprio país. Imagina que tragédia que seria isso. Dentro de uma guerra, pior do que você não saber que está numa guerra, isso aí é pior. É você errar o alvo e começar a matar civis ao invés de matar o exército inimigo. E muitas pessoas fazem isso quando, por exemplo, uma frase aqui que mostra que a pessoa está errando o alvo. Vamos supor que você seja casado ou tenha um relacionamento aí e a pessoa, o seu cônjuge, o seu companheiro, por exemplo, passou a mão na barriga e pegou na gordurinha. Primeiro, homens, não façam isso. Mas mulheres, se fez isso com você, se o seu esposo, o seu cônjuge, o seu companheiro pegou na gordurinha, isso irrita completamente a mulher, né? Sejam bem-vindas aí, Leci, Elma, que tá chegando aí agora. Se pegou na gordurinha, o que normalmente a mulher faz? A mulher erra o alvo, porque ela vira para o marido e fica com muita raiva do cônjuge, né? Ou da pessoa que pegou ali na gordurinha. Se fizer algum comentário, então, aí que fica mais irritado ainda. Então, muitas vezes, a pessoa, ela fez aquilo, fez até sem sentir. O homem não tem muito essa noção como mulher tem, né? Uma mulher nunca vai pegar na gordurinha de outra mulher e falar: nossa, tá gorda. Mulher não faz isso. Mas o homem tem uma noção um pouco diferente da nossa e às vezes pega até com carinho ali, sei lá, falta de noção, pegou na gordura. E a mulher, ao invés de falar: puxa vida, realmente essa gordura ela não deveria estar aqui, eu tô perdendo a guerra. Eu tô perdendo a guerra. E quando eu pego isso e direciono para o alvo certo, eu vou ter um resultado. Mas na maioria das vezes nós direcionamos para o alvo errado e começamos a falar mal do marido. Que esse marido isso, que esse marido aquilo, e nós começamos a atirar contra o cônjuge porque ele fez um comentário, porque ele pegou na gordura. Então, se alguém fez um comentário e você não gostou sobre o seu corpo, não erre o alvo. Pega essa informação, traz ela para dentro de você e, melhor ainda, na presença de Deus, conversa com Deus e fala: o que é que nós precisamos fazer aqui, né? Aí você vai estar acertando o alvo.
Outro perigo muito grande dentro da guerra, além de errar, o primeiro perigo muito grande, não saber que está em guerra. Segundo perigo muito grande, errar o alvo, começar a ficar com raiva de marido, com raiva de amigo. Gente, tem gente que tem raiva das pessoas magras. Tem gente que fala, essa é exibida, essa pessoa fica se mostrando, fica querendo aparecer, fica com raiva de outra pessoa porque a pessoa está no peso ideal. Tem isso também, estou errando o alvo também. E esse é o segundo erro, errar o alvo. O terceiro erro muito grave é quando eu fico inerte. Imagina, eu estou no meio de uma guerra, imagina um soldado lá no meio da guerra da Ucrânia, ele fica parado. Ele fica parado. Quando você fica parado, o que você vira? Você vira um alvo do inimigo, um alvo fácil do inimigo. Então, quando nós ficamos parados, fica gravado sim, viu? Fica gravado aqui no IGTV, também fica lá no YouTube, no meu canal, fica gravado sim. Todas as minhas lives aqui de segunda a sexta-feira, ela fica gravado no IGTV, no Instagram e gravado no YouTube também. Então, assim, o segundo erro é quando nós ficamos parados, então. Nós estamos vendo o que está errado. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Eu sei que eu estou perdendo a guerra para a obesidade, a guerra para a falta de saúde, a guerra para tudo isso. E ao invés de fazer alguma coisa, eu fico parado. Se eu fico parado, é certo que eu vou perder essa guerra. E muitas pessoas ficam paradas mesmo, começam a falar mal das pessoas que estão se mostrando porque estão magras, porque estão malhando. Tem gente que se irrita quando vê post de quem está malhando, de quem está fazendo dieta, se irrita porque alguém está postando um prato e fica fazendo comentários, errando o alvo e ainda fica parado sem fazer nada em relação à sua própria saúde. E uma quarta coisa errada, então a primeira coisa errada na guerra, primeira coisa errada é não saber que está em guerra. A segunda coisa errada é errar o alvo, tá tirando para a pessoa errada, não está esquecendo quem é o inimigo verdadeiro. E a terceira coisa que nós falamos é ficar parado, não entrar em movimento, ficar inerte. E tem muitas pessoas, ontem mesmo conversando, ontem eu mandei mensagem para todos os alunos, meus alunos dentro do método de emagrecimento, né? Todos, eu falei com todo mundo ontem. E aí algumas pessoas, porque veio do feriado, né? Falou assim, André, não tá adiantando nada, eu tô perdendo, eu me distraí de novo, no feriado eu comi errado, no feriado não sei o quê. Só que o que eu falei com todo mundo é, se você está em movimento, você vai vencer essa guerra. Porque às vezes o movimento nem está certo, mas você está se movimentando, às vezes está correndo sem saber para onde está correndo. Você está fazendo uma coisa e errando, está caindo toda hora, mas se você estiver em movimento, você pode ter certeza que uma hora você vai acertar o movimento. E quando você acerta o movimento, você vence a guerra. Mas parado, você já está perdendo essa guerra. Então está em movimento, até um movimento errado, ele é melhor do que não estar em movimento. Então, se você está se movimentando, parabéns. Uma hora você vai encontrar seu caminho, se você já não tiver encontrado. E a quarta coisa é cuidar da vida dos outros. Muita gente na guerra fica se preocupando com o outro. Então, nós estamos em guerra, nós estamos vivendo em guerra. E preocupar-se, colocar energia na vida dos outros, não vai nos fazer vencer essa guerra. Isso tudo porque eu falo. Para que eu falo tudo isso? Para aumentar o nosso nível de consciência. Nós precisamos aumentar o nosso nível de consciência e saber que guerra é essa e como agir nessa guerra. E ontem eu falei, mas eu quero reforçar hoje. Que guerra é essa? Essa é uma guerra de Deus com o inimigo de Deus. E nós somos usados, na verdade, nessa guerra, onde o alvo é machucar a Deus. Quando Deus olha para nós, os seus filhos, e nos vê sem saúde, sem energia, com peso lá em cima, vivendo uma vida sem dormir direito, sem conseguir viver o melhor da vida, você acha que Deus olha para nós, ele fica feliz porque está dando tudo errado, ou ele fica triste? Então o alvo, na verdade, é magoar Deus, é machucar o coração de Deus. E ele faz isso nos confundindo. Então nós temos que ter cuidado, porque na verdade a guerra não é contra carne e sangue, a guerra é para nos manter em escravidão. Anota isso, que isso é importante. A guerra, o objetivo da guerra é manter escravos os filhos de Deus.
Então, de um lado, tem Deus com todo o seu poder e glória, amor e bondade, que já nos deu a vida plena. Jesus falou isso há 2000 anos. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, Deus já fez isso, já está tudo certo. Mas o inimigo de Deus quer nos manter em escravidão. Quando ele nos mantém na escravidão, ele está ganhando essa guerra. E nós estamos errando o alvo. E nós estamos sem saber que nós estamos numa guerra. Quando eu sei que eu estou em escravidão, quando eu fico com essa de, eu amo tal coisa, sabe esse negócio de eu amo o pão? Já mostrou que nós estamos escravos. Não é que a gente não coma pão, não é que eu não goste de pão, não é que o pão não pode fazer parte da minha dieta, mas quando eu falo, eu amo o pão, eu amo o arroz, se me tirar tal coisa, eu morro. Se me tirar o refrigerante, se me tirar o açúcar, se me tirar a cerveja, se me tirar qualquer coisa assim, se tirar de mim qualquer coisa e eu falo que eu não consigo viver sem tal coisa, eu tenho que acender uma luz gigante vermelha aqui e entender que eu estou em escravidão. E essa escravidão, ela é muito reforçada pela indústria alimentícia. A gente tem falado muito sobre isso aqui. Então, na verdade, nós não amamos as coisas só porque nós amamos. Não, porque existe uma estratégia de marketing por trás disso. E existe também uma estratégia de ciência por trás disso. Quando eu vicio nas comidas erradas. Então, a comida, ela vira um vício. Você já viu alguém viciando em fruta? Acho que não, né? Alguém viciado em alface? Normalmente são os alimentos modificados geneticamente, são os alimentos processados, são os alimentos que vêm da indústria alimentícia, que causa vício no ser humano. Nós não tínhamos esse vício lá atrás, 30, 40, 50 anos atrás. Até 30, acho que até tinha já, né? Mas 50, 60, pergunta para sua mãe, pergunta para sua avó, se você tiver ela ainda, ou pergunta para as tias mais velhas, se alguém era viciado em comida na infância deles. Não existia o vício. Então, por que hoje as pessoas são viciadas? Porque existe uma indústria por trás disso, nos levando a esse vício. Existe, então, a família também, que dentro da sua cultura reforça esse vício. Porque as pessoas mais velhas vão ficando viciadas e elas trazem os mais novos para este vício. Isso é muito triste. Isso é uma escravidão que passa de pais para filho. Tenho falado muito sobre isso aqui, porque isso é uma realidade das famílias de maneira geral. E aí a gente erra o alvo da guerra quando nós falamos assim: não, a minha família toda tem propensão à obesidade. A minha família toda é gordinha. Quando eu falo isso, eu estou errando também o alvo. Não é porque a família tem tendência, é porque a família está viciada em alimentos assim e eles passam isso de geração em geração. Então a nossa família pode estar viciada por mais de uma geração e vai transferindo isso de geração para geração. E nós vamos colocando isso para a geração seguinte. E isso é muito sério e assim nós vamos perpetuando a escravidão. Isso tem uma origem, que também é uma coisa que eu falo muito aqui, tem origem onde? Nos bloqueios emocionais. Então as pessoas descontam na comida que deveria ser resolvido de uma outra forma. E quando está descontando na comida, dá a impressão que está resolvendo. Na verdade, está só reforçando aquilo, reforçando, escondendo o bloqueio emocional. Então nós temos aqui agora uma chamada muito forte, uma chamada para que a gente tenha coragem de entrar nessa guerra, para ganhar essa guerra. Não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas essa libertação, ela já foi paga por preço de sangue, mas nós precisamos nos posicionar para acessar essa vitória que já existe. A vitória, ela já foi conquistada, mas se eu e você, se nós não nos posicionarmos, nós não vamos avançar para a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E aí eu tô deixando para vocês, tenho falado aqui, vou só repetir para finalizar. Tá aí, eu deixei o e-book para vocês no link na bio, e no domingo agora nós vamos fazer, para quem leu o livro, para quem comprou e leu o livro, nós vamos fazer uma imersão. Qual o foco dessa imersão? Quebrar as cadeias. Nós vamos buscar a tão sonhada libertação dos bloqueios emocionais. Vão ser 3 horas de imersão, gratuito para quem comprou o livro, totalmente gratuito, 3 horas online. E o que nós vamos falar? Nós vamos trazer mais lucidez
para a nossa consciência, nós vamos ter entendimento do que está acontecendo e nós vamos fazer alguns exercícios de quebra de bloqueios emocionais. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós temos aí uma chamada. A chamada é para buscar essa liberdade que Cristo já nos deu, que já pagou com um preço de sangue, mas muitas vezes nós vivemos na escravidão sem ter sequer entendimento que está tão fácil, está tão simples e está na nossa frente aí a vida livre, que foi para isso que Cristo morreu. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã nós fechamos esse assunto no Thanks God Every Day de sexta-feira. Deus te abençoe. Obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser.